Artigo 192. Vencido em questão prejudicial ou matéria preliminar de relevância, o relator deverá, se for o caso, completar seu voto, pronunciando-se sobre o mérito. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação do previsto no caput, considera-se matéria preliminar relevante aquela que seja suscetível de influir no julgamento do mérito. Parágrafo 2º. Se o relator não tiver condições de proferir voto de mérito na mesma sessão de julgamento, o processo será adiado para a sessão seguinte, impreterivelmente. Artigo 193. Ao apreciar recurso voluntário, o órgão julgador conhecerá do reexame necessário que o juiz tenha deixado de encaminhar. Se, por qualquer meio, chegar ao seu conhecimento a existência de processo nestas condições, o órgão julgador fará a avocação dos autos. Artigo 194. Fim do julgamento e proclamada a decisão, o relator lavrará o acórdão em até 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Vencido o relator, será designado para redigir o acórdão o magistrado que, observada a ordem de votação, primeiramente tenha votado nos termos da conclusão vencedora, dispondo para tanto do prazo de 15 dias úteis para lavrá-lo. Parágrafo 2º. Quando vencido, o relator fornecerá cópia de seu voto ao magistrado designado para a lavratura do acórdão. Parágrafo 3º. Sendo vencidos parcialmente todos os magistrados, caberá ao relator redigir o acórdão. Parágrafo 4º. Tratando-se de dissídio coletivo, o relator sempre redigirá o acórdão, ainda que vencido, sem prejuízo da faculdade de ressalvar seu entendimento pessoal. Artigo 195. As atas das sessões administrativas serão lavradas pelo secretário-geral judiciário do tribunal, que resumirá com clareza os acontecimentos verificados durante a sessão, indicando obrigatoriamente dia, mês e hora de abertura dos trabalhos, nome do desembargador ou desembargadores a quem coube a presidência da sessão, nome dos desembargadores presentes pela ordem de antiguidade, nome dos desembargadores ausentes e a justificativa apresentada, nome do representante do MPT que estiver presente, nome do representante da AMATRA 15 que estiver presente. Resumo do expediente, contendo a natureza dos feitos e requerimentos apreciados, os nomes das partes, as decisões com os eventuais votos divergentes e os nomes daqueles que sustentaram oralmente. Artigo 196. As atas das sessões judiciais serão lavradas pelo secretário-geral judiciário do tribunal, que indicará obrigatoriamente dia, mês e hora da abertura dos trabalhos, nome do desembargador ou desembargadores a quem coube a presidência da sessão, nome dos desembargadores presentes pela ordem de antiguidade, nome dos desembargadores ausentes e a justificativa apresentada, nome do representante do MPT que estiver presente, informações resumidas das ocorrências da sessão, link da sessão disponibilizado na rede mundial de computadores. Ou seja, a gente não tem ninguém da AMATRA 15 aqui nas sessões administrativas. Artigo 197. O disposto nesta seção
aplica-se no que couber às seções dos órgãos fracionários. Seção 2. Das seções dos órgãos fracionários. Artigo 198. As sessões ordinárias das câmaras ocorrerão às segundas ou terças-feiras, em horário designado pelo órgão, com pautas previamente organizadas e publicadas, observada antecedência mínima de 10 dias corridos. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, mediante convocação do respectivo presidente, as câmaras poderão se reunir extraordinariamente, caso em que a publicação da pauta no órgão oficial observará a antecedência mínima de 5 dias corridos. Parágrafo 2º. As sessões das câmaras não poderão ser realizadas em prejuízo das sessões designadas para o Tribunal Pleno, órgão especial e sessões especializadas. Parágrafo 3º. Nas câmaras e sessões especializadas, o juiz titular de vara do trabalho convocado para atuar como substituto ocupará, para efeito de votação, a posição do desembargador substituído. Capítulo 7. Das audiências. Artigo 199. As audiências para instrução dos feitos de competência originária do tribunal ou daqueles em que o tribunal atuar como deprecado ou ordenado serão públicas e realizar-se-ão nos dias e horários designados pelo magistrado a quem couber o ato, presente o secretário-geral judiciário, o secretário de turma, conforme o caso, ou seus substitutos legais. Capítulo 8º. Dos acórdãos. Artigo 200. O acórdão será assinado tão somente pelo relator do feito ou por aquele designado para redigi-lo. Parágrafo 1º. Se o relator a quem couber assinar o acórdão estiver afastado por prazo superior a 30 dias, este será assinado pelo presidente do órgão fracionário. Parágrafo 2º. Nos acórdãos proferidos fica dispensada a assinatura do MPT, podendo seu representante, na sessão de julgamento, nominar aqueles em que pretende apor o seu ciente. Parágrafo 3º. Se, por qualquer motivo, não vier a ser exarado o ciente, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, a decisão será publicada apenas com o nome do procurador do MPT que atuou na sessão de julgamento. Artigo 201. O acórdão poderá ser acompanhado de voto convergente ou de voto divergente, a ser juntado no prazo de 10 dias, desde que os respectivos prolatores o requeiram durante o julgamento ou logo em seguida à proclamação da decisão. Parágrafo único. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 202. Após as assinaturas, os acórdãos serão publicados no órgão oficial. Parágrafo único. A publicação indicará apenas os dados identificadores do processo,
tais como seu número, nomes das partes e respectivos advogados, além da ementa, se houver, e do dispositivo da decisão. Artigo 203. Somente haverá republicação da decisão em virtude de incorreções na publicação anterior e mediante despacho do presidente do tribunal ou do presidente do órgão fracionário, conforme o caso. Capítulo 9 da jurisprudência. Seção 1. Da divulgação da jurisprudência do tribunal. Artigo 204. São repositórios oficiais de jurisprudência do tribunal, inciso 1º, a imprensa oficial. Inciso 2º, a revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Inciso 3º, as súmulas de seus julgados e outras formas legais de consolidação de jurisprudência. Inciso 4º, seu ementário de jurisprudência e banco de acórdãos veiculados por meio convencional ou no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na rede mundial de computadores. Inciso 5º, as publicações de outras entidades que venham a ser autorizadas pelo Tribunal. Artigo 205. O representante ou editor responsável pela publicação de repositório de jurisprudência autorizado pelo Tribunal solicitará inscrição por escrito ao presidente para promover a habilitação prevista no artigo 204, inciso 5º. Artigo 206. Artigo 205, parágrafo único. O Tribunal editará regulamentação acerca do procedimento de habilitação. Artigo 206. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo por conveniência do Tribunal. Artigo 207. As publicações inscritas poderão mencionar o registro do Tribunal como repositório autorizado de divulgação de seus julgados. Artigo 208. A revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região poderá publicar também atos normativos expedidos pelos órgãos do Tribunal e o registro dos fatos mais relevantes da Corte. Artigo 209. A revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região poderá ser editada em números especiais para registro da memória de eventos relevantes do Tribunal. Seção 2. Da súmula. Artigo 210. A jurisprudência firmada pelo Tribunal, compendiada em súmula, será aplicada aos feitos submetidos ao Tribunal Pleno, ao órgão especial, às seções especializadas e às câmaras. Artigo 211. Poderá ser objeto de súmula a tese jurídica aprovada pela maioria absoluta de votos do Pleno nos procedimentos de consolidação de jurisprudência previstos em lei ou neste regimento. Artigo 212. A redação da súmula guiar-se-á pelos princípios da clareza e da concisão, levando em consideração as circunstâncias fáticas e jurídicas dos precedentes que motivaram sua criação. Artigo 213. As súmulas, com seus adendos e suas emendas, datadas e enumeradas em séries separadas e contínuas, serão publicadas 3 vezes na imprensa oficial, em datas próximas e nos boletins do Tribunal. Parágrafo único. As súmulas manterão seus números originais em qualquer hipótese, vedando-se a reutilização de números, mesmo quando canceladas ou modificadas. Artigo 214. Incumbirá à Secretaria do Tribunal Pleno a manutenção dos registros atualizados dos repositórios de jurisprudência no sítio eletrônico do Tribunal. Artigo 215.
A citação da súmula pelo número correspondente dispensará, perante o tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido. Artigo 216. Os enunciados das súmulas serão revistos ou cancelados mediante deliberação do Tribunal Pleno com o mesmo quórum exigido para aprovação, maioria absoluta. Artigo 216. Artigo 217. Os desembargadores poderão propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência compendiada em súmula. Parágrafo único. Se algum dos desembargadores propuser revisão da jurisprudência compendiada em súmula em julgamento perante órgão colegiado competente, e se acolhida a proposta, o feito será remetido à Comissão de Jurisprudência. Artigo 218. Os números das súmulas que o tribunal cancelar ou alterar ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, tomando novos números da série os que forem modificados. Interessante. Artigo 219. Na hipótese de se verificar que os órgãos fracionários não divergem na interpretação do direito, qualquer desembargador poderá requerer à Comissão de Jurisprudência a remessa do feito ao Tribunal Pleno, a fim de ser compendiado em súmula. Parágrafo único. A Comissão de Jurisprudência poderá, também, propor ao Tribunal Pleno que seja compendiada em súmula a jurisprudência do Tribunal, quando verificar que os órgãos fracionários não divergem na interpretação do direito. Então, tanto a Comissão de Jurisprudência pode propor, quanto qualquer desembargador. Artigo 220. No julgamento de qualquer recurso, quando convier pronunciamento do Tribunal Pleno, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergências entre os órgãos fracionários, o relator ou outro desembargador poderá propor à Comissão de Jurisprudência a remessa do feito à apreciação do Pleno. Parágrafo 1º. O processamento, na hipótese de relevância da questão jurídica, será aplicável às arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Parágrafo 2º. Proferido o julgamento, cópia do acórdão será remetida à Comissão de Jurisprudência, no prazo para sua publicação, para elaboração de projeto de súmula. Artigo 221. O vice-presidente judicial funcionará como relator natural em todas as iniciativas da Comissão de Jurisprudência para aprovação de súmula.